Olá, pessoal. Voltamos, né? Depois de algum tempo. Meu nome é Antônio Segredo, né? O pessoal me conhece como Toninho. E há algum tempo deixamos aí de entregar nossos filhos, né? Na sequência que vimos trazendo do nosso irmão querido Humberto de Campos, nesse trabalho maravilhoso de divulgação do espiritismo que esse grupo, né, do Servir, né, tem feito em prol de todos nós, né? Porque é importante demais, principalmente nesses momentos, a gente trazer essas mensagens desses irmãos maiores que nos esclarecem e consolam para os momentos difíceis que todos nós vivemos e que nos mostram certamente caminhos para que nós possamos ficar, todos nós ficarmos fortes, né? Fortalecidos nesses momentos e ao mesmo tempo aprender, crescer, evoluir, né? Seguir em frente a nossa jornada de evolução. Hoje nós vamos trazer, vou mostrar para vocês só a capa, né? Um capítulo do livro. Nós vamos conversar sobre o auxílio à maneira de Jesus. E esse texto ele está no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 3 de Irmão X, que é o Humberto Campos, chamado A Petição de Jesus. Então nós vamos conversar, nós vamos fazer um pouco diferente das das lives anteriores que havíamos feito. Então, nós vamos, na verdade, a partir de agora, narrar a história para vocês. Então, o que Humberto conta para nós é que Jesus, né, teve um momento lá das suas andanças, que ele estava passando por deveres muito importantes, ou seja, ele estava sem tempo, cuidando de coisas que eram muito relevantes lá no seu processo, na sua estrada, né? Questões que certamente tinham a ver com os seus objetivos aqui na Terra. E ele estava junto da multidão em Cafarnaum, né, pregando, e ele chama Pedro e, e pergunta, e fala com Pedro, né, se ele poderia, né, faz um pedido a ele, se ele poderia ir na casa de Jeremias, que era o curtidor, né, e porque Jeremias precisava de ajuda. Sua filha, Sara, estava muito doente, né? Descontrolada emocionalmente e com o corpo abatido, né? Nesses processos que nós conhecemos, né? Que muitas das vezes ficamos, em função das questões da vida, emocionalmente destrambelhados, né? E isso macera também o corpo, o organismo. E ele falou para Pedro, então, para que Pedro fosse, sem demora, a auxiliar, ajudar, né? Mas que ele fosse com fé, com coragem, porque o Pai, né, Deus, iria ajudá-lo nesse empreendimento, né? A ajudá-lo nesse empreendimento de auxiliar a irmã Sara, que estava doente. Então, uma manhã, né, ensolarada, Pedro na direção lá vai em marcha na direção da casa de Jeremias, muito entusiasmado, muito sorridente, né? Por essa missão que Jesus dera para ele, essa perspectiva que ele tinha de servir. E no final da tarde, ele retorna, né, desse mesmo dia, retorna da casa de Jeremias, né, muito assim, muito triste e tal, né, e muito inquieto. E ele então começa a contar para Jesus o que aconteceu quando ele chegou à casa de Jeremias. E disse para Jesus que ele ficou muito desapontado e que todo o esforço que ele fez foi em vão. Aí Jesus pergunta, mas como em vão? Como assim? E o apóstolo, com muita amargura, com muita decepção, né, começa então a derramar o seu fel, o seu óleo, o fel no vaso, né? Começa a derramar, a passar para Jesus
tudo aquilo que ele tinha encontrado lá e tinha feito lá. E ele começa, então, uma crítica muito assim, dramática, né? Falando que a casa de Jeremias era assim, um manto de perdição, né? E que ela era assim muito parecida com um pasto selvagem, né? Um pasto é a comparação que ele faz com a casa de Jeremias era assim, a- como se fosse um pasto selvagem. E fala que esse curtidor, né, que era Jeremias, abastado, né, ajuntou muito dinheiro e era um corrupto, né? Era um corrupto. E quando ele chega à casa de Jeremias está bebendo no paiol, né? Está lá descansando, tranquilo, tomando seu vinho, né? E ele chega, então, de repente, e começa então a perguntar onde ele poderia encontrar, né, a sua filha Sara. E o nosso irmão Jeremias bebendo, né? Tomando lá seu vinho, nem não estava nem aí, gargalhando, brincando, né? De pé lá do lado com uma serva bonita, né? E não estava nem aí com o que estava acontecendo. Todo embriagado. E ao receber, né? Pedro já nem dá muita atenção para ele e pede, né? Dá uma gozada nele, se ele já quantos piolhos ele tinha na cabeça, fazendo brincadeiras sem graça, daquelas brincadeiras sem graça, e acaba mandando ele que encontrasse o primogênito, né, o filho mais velho. E ele sai então à procura do filho mais velho, que se chama Zoar, né? Então ele vai atrás de Zoar, o filho mais velho dele, a fim de que pudesse encontrar, porque ele precisava encontrar a menina, a Sara, né? E vai atrás dele, né? E encontra Zoar jogando dados, né? Perdendo, né, muito dinheiro para um determinado irmão, né, que era um traficante, né, lá da cidade de Ju. E quando Pedro chega, ele é acolhido aos berros, né, aos berros, né, e Jope não, e Zoar fica dizendo que Pedro deu azar a ele no jogo, tal, né, e que ele vá lá, né, a questão da irmã dele, de Sara, ele não está nem aí para Sara. Ou seja, ele não dá a mínima atenção para Pedro, está lá com atitudes, com atividades desonestas, né? Jogando, o pai bebendo com a mulher do lado e, e- e, né? Corrupto, né? Goza ele, e ele tinha ido lá para auxiliar a filha que Jesus tinha mandado. Então ele se afasta depressa de Zoar, né? Porque Zoar não deu nem também atenção para ele, e ele esbarra então com a mãe, né? Com a dona da casa, com a mãe de Sara, né? E aí ele explica por que que ele estava lá. E ao invés dela atendê-lo, né, ela passou a espancar, né? Passou a espancar uma criança que tinha dentro de casa, esquelética, né? Dizendo que a criança havia surrupiado, roubado um filho. Ou seja, Pedro encontrou um ambiente extremamente complexo, difícil, né? E ele estava assim, atordoado, né? E a menina chorava, né? Porque a menina esquelética, que a mãe, a dona da casa, bateu nela, batia nela, né? E ela indica lá o aposento, né? Onde ele deve ir. E Pedro, assim, atordoado, continua atordoado. A dificuldade dele, né? Não ficou só nisso, né? E ele, no sair para ir na direção de Sara, né? Já atordoado com a mãe de Sara,
ele entrou, né? Que a mãe dela tinha dado uma indicação para ele, e ele entrou atordoado, entrou no quarto errado, entrou no quarto do outro irmão, né, de Josué, o filho mais novo do curtidor, né, que metia a mão, né, estava roubando as joias lá da família. E quando ele se viu pego, né, surpreendido, preso, né, ficou amarelo de raiva, e achou que Pedro estivesse espionando, né, essas coisas todas, e queria erguer o braço para esmurrar ele, bater ele. E Pedro, então, ajoelha e pede, pelo amor de Deus, para que Josué não fizesse isso, né? Não fizesse isso com ele. E então ele explica que ele está indo lá para poder conversar com a sua irmã, que está doente e tal. E, muito a contragosto, o Josué informa o quarto, né, onde a menina está asilada, internada, deitada. E aí Pedro fala assim, ah, mestre, né, que tremenda desilusão. Quando ele chega no quarto da doente, né, ele está achando que vai encontrar uma doente, mas logo que a menina viu Pedro, ela ficou extremamente inconveniente, articulando gestos indecorosos para Pedro, pronunciando frases, né, xingando Pedro, frases indignas, como ele fala aqui, mas são palavrões, né? Ele devia estar falando coisas assim, como a gente fala, assim, do arco da velha, né, para Pedro. E Pedro, horrorizado, assim, desgastado por todo esse movimento, essa recepção que ele teve, ele regressa, volta para casa. E observando, então, que Jesus está quieto, triste, silencioso. Quer dizer, Pedro não conseguiu auxiliar a menina como Jesus tinha pedido. Percebendo que Jesus está quieto, né? Assim, observando o que ele está falando e tal, né? E Pedro pergunta, mas senhor, será que eu não fui assim bastante claro, né? No desenrolar da história? Será que eu não contei as coisas direito, né? Porventura, eu não fiz aquilo que era para fazer, eu não fiz aquilo que o Senhor pediu, que o Senhor me pediu, eu não cumpri honestamente os seus desejos, né? E aí ele fecha Pedro falando, seria justo, Senhor, seria justo, mestre, pronunciar o nome, né, de Deus ali entre aqueles vícios, entre aquele deboche, entre aquela avareza, entre aquela obscenidade. Seria justo pronunciar o nome de Deus naquele ambiente tão deteriorado? E Jesus, depois de olhar com muita paciência, longamente, né, é, assim, pensou, fixando bem em Pedro, né, com muita serenidade, fala assim para Pedro: Pedro, eu conheço Jeremias, conheço a sua esposa e conheço seus filhos há muito, muito tempo. Quando te incumbi, né, para que fosses lá na casa de Jeremias, né, te pedi apenas para auxiliar, mais nada, não te pedi mais nada. Apenas para que você pudesse auxiliar a menina que estava doente. E aí fica a lição para nós do auxílio, né? Do auxílio ao jeito que Jesus nos ensinou. Porque muitas das vezes, né, nós próprios, nas casas espíritas, nas nossas instituições, ao invés de nós simplesmente darmos as mãos para aqueles que precisam, que necessitam, né, nós começamos a avaliar o ambiente, né, o ambiente emocional, o ambiente físico, ou seja, como é que a pessoa está vestida, como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa fala, né? Ou seja, a gente começa a fugir do princípio, né, nos ensinado por nosso mestre querido, que é o não julgar, né, é o auxiliar, sem ficar, sem impor nenhum tipo de barreira, e simplesmente auxiliar.
simplesmente ajudar. Porque o nosso Pai querido, nosso Pai de amor, envia Jesus para nós, né? Porque nós estamos doentes, doentes da alma, e precisávamos do amor, que é o remédio, né? Que é o remédio para que nós pudéssemos nos reencontrarmos, encontrarmos com a divindade que vive dentro de cada um de nós. E muitas das vezes nós esquecemos dessa base simples, desse fundamento maior da vida, que é o simplesmente dar as mãos. Porque aquele ambiente doméstico em que Pedro entrou, realmente era um ambiente muito difícil, mas de pessoas ainda que precisavam da luz do amor dentro de si. E essa luz, para ser acesa, precisa que alguém leve, precisa que alguém chegue lá com disposição, com carinho, com bondade, com gentileza, para que esse amor seja referência para aqueles que estão lá, que nós possamos, com o nosso trabalho, modificar os ambientes psicológicos, os ambientes espirituais, que esses grupos, que esses ambientes sociais vivem. É através da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, que nós vamos devagar, né? E sempre alterando esses ambientes psíquicos que vivem nesses. Porque as pessoas normalmente elas externam aquilo, normalmente não sempre externam, aquilo que tem dentro de si. Então, aqueles que estavam lá na obscenidade, né? No jogo, no roubo, né? É aquilo que eles traziam, mas para transformá-los, para ajudá-los nas suas dores, nas suas dificuldades, porque eles também sofrem com aquilo que eles trazem em si. É necessário que nós levemos o acolhimento e o esclarecimento necessário, que é essa grande missão do Espiritismo, que era a missão, que é a missão também do cristianismo, foi por isso que Jesus veio nos ensinar. É por isso que Humberto de Campos está contando as lições de Jesus, porque Jesus já vinha, né, com esse propósito de nos trazer referências concretas, reais, vivenciadas, vividas, para que nós pudéssemos ter um comportamento compatível com esse que ele nos ensinou, que é esse comportamento que há de nos libertar, para que nós possamos crescer, né? E como árvores, gerar também frutos, frutos sazonais, maduros, doces, para que possam alimentar outros. Mas à medida que nós desistimos do nosso propósito, como Pedro desistiu porque ele não acabou, ele pergunta para Jesus, né, se ele, mas eu não fiz honestamente o que você pediu? Não, não fez. Porque o propósito, Jesus só pediu para que ele ajudasse a menina que estava emocionalmente conturbada, né? Que estava doente, acamada, fisicamente também mal, que precisava das orações de levar Deus para dentro daquele quarto, para dentro daquela casa. E Pedro, né, num apressar, né, de sua conduta, ele acaba desistindo desse propósito, né? Acaba julgando aquele lar que necessita de amparo, que necessita de apoio, e sai sem prestar nenhum tipo de auxílio, nem nenhum tipo de ajuda, e ainda sai com o coração, né, endurecido, cheio de críticas. Ele, além de não auxiliar, saiu julgando, né, aqueles que estavam lá, não sabendo, né, ou esquecendo que, na verdade, nós também somos um pouco, né, dos Jeremias, dos Josués, do Zoar, né, das Saras. Nós somos um pouco, ou temos um pouco, ou muito desses irmãos ainda dentro de nós. Temos ainda, trazemos dentro de nós, né, muitas imperfeições que precisam ser tratadas. Mas essa tratativa, essa profilaxia, só vem através do amor, dos sentimentos, da educação de nossos sentimentos. E precisamos levar, né, aos nossos irmãos queridos, né, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de intenção, apenas de auxiliar e deixar com que cada um
com aquilo que nós fizermos, com aquilo que nós levarmos, com o carinho, com o amor, né, com o apoio que nós fizermos, levarmos, que eles então possam, né, pensar, repensar, né, e decidir seus destinos através do seu livre-arbítrio. Então, auxiliemos simplesmente, auxiliemos, ajudemos, cooperemos, colaboremos, né, dentro das casas espíritas, com os nossos irmãos de trabalho, mas com aqueles que vêm muitas das vezes nos visitar sem julgamentos, sem barreiras, né, sem segundas intenções, apenas com a intenção, com o propósito de auxiliar, de ajudar, de cooperar, de colaborar, como Jesus nos ensinou. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja nos corações de todos vocês e que possamos, todos nós, aprendermos, né, todos nós, com essas lições desse mestre amado, desse mestre querido, que tanto nos fortalece, né, e nos guia com o seu amor até hoje, junto com esses irmãos grandes, maiores, que nos auxiliam nas nossas jornadas. Paz do Cristo nos vossos corações, queridos. Grande abraço a todos, né? Grande abraço a todos.